Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um capítulo. A gente está abordando aqui os temas de média móvel e agora a gente vai falar de estratégia operacional com média móvel. Eu já tô ligado nessa aula aí, Mauro. Bora lá. Bora? Vamos para mais uma? André Moraes, vambora. Vamos falar do que o povo gosta. O povo gosta de setup, gosta de operação, gosta de entender. Mas como é que eu ganho dinheiro com isso, André? Então traz pra gente algumas estratégias com médias móveis, por favor. Legal, vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, eu acho que na nossa aula anterior, a gente falou exatamente do primeiro setup, que é utilizando uma média móvel mais longa para enxergar, observando a direção dela, ou até o teste dessa média, né, um ponto importante de suporte, de resistência, um ponto onde você tem virada de mercado, né? E por que isso acontece? A gente também falou um pouco na aula anterior, mas porque essas configurações são observadas por traders no mundo inteiro, o que acaba dando um peso para esses pontos, um peso psicológico importante. O cara olha e fala, cara, da última vez que veio na média móvel de 200, olha só, quantas vezes veio nessa média móvel, o preço em seguida fez isso ou aquilo. Então, o preço acaba reagindo por conta desse efeito psicológico nesses pontos onde estão essas médias, e principalmente porque, cara, é o mercado inteiro olhando para o mesmo nível de preço. Então, vamos começar falando exatamente da média móvel de 200 períodos que a gente fez a leitura, tá? Na nossa aula anterior, tá? O que eu gosto desta média móvel, tá? Primeiro, observar inclinação, perfeito? E observar se não tem inclinação, a possibilidade maravilhosa que eu tenho de ficar de fora do papel, tá? E a partir do momento que tem inclinação, eu espero o timing, tá? Que pode ser através de rompimento de uma resistência, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui em Vale 3 nesse ponto, para que a partir daí eu possa entrar na operação, perfeito? Então eu vou lá, coloco a média móvel de 200, enquanto ela está lateral, inclinando para cima, para baixo, eu não faço nada, até que ela começa a pegar a direção. Aqui eu não sei se ela vai falhar de novo ou se vai continuar. Então o que eu faço? Espero o papel romper um ponto de resistência. Então, papel rompendo ponto de resistência com a média móvel inclinada para cima, me dá a possibilidade de fazer uma entrada na compra, ok? E aí o que acontece? Essa é uma estratégia para poucas entradas. Por quê? Porque a saída deste papel só vai acontecer quando você ou enxergar aqui em cima um ponto de resistência, que pode ser, por exemplo, o topo histórico do papel, ou quando o preço perder força e cruzar essa média para baixo, ok? Então, é para quem quer uma estratégia mais voltada a médio e longo prazo. Ok? Então, o cara não vai fazer o swing trade utilizando uma média móvel de 200 períodos. A não ser que você busque as correções do papel para novas entradas de swing trade. Então, digamos o seguinte, Alex e Mauro, digamos que a média móvel continue a subir porque o preço continua a subir. De repente, o preço faz o quê? Passa por uma correção. Então, ele vem aqui e encontra suporte nessa média móvel. Eu que não entrei aqui atrás, eu vou esperar um primeiro candle, por exemplo, com máximas superiores a dos candles anteriores, para, de novo, pensar em entrar nesse papel perto dessa média, aonde o risco é menor, colocar meu stop, por exemplo, no fundo e tentar surfar a continuação da alta desse papel. Será que eu faço Entendido isso aí, aqui? O Será Alex que eu olhando faço para isso? mim aqui, André, porque ao vivo a gente tocando o Arena Trade XP, o Alex faz isso a todo momento, tá? Todo dia. No Todo dia eu intraday, passo. tá? Todo dia eu faço uma compra ou uma venda Não. assim, André, de day trade. É que você Todo não deixou dia. eu perguntar. Eu ia perguntar para o André assim, André, funciona isso no intraday ou não? Cara, isso é conceito, então funciona para qualquer tempo gráfico, tá? É diferente de, por exemplo, um balance volume, que é difícil de usar no gráfico de 5 minutos. Isso aqui dá para usar em qualquer tempo gráfico, tá? Então, no day trade, o tipo de operação que eu mais faço é exatamente esse. Por exemplo, você pega um dia em que o mercado está muito forte. Posso dar exemplo? Claro, Opa. claro, vamos lá. Então, Eu chamo de retorno à média, André. Toda vez que tem essa correção na média, serve como suporte ou como resistência, eu faço essa operação. Eu só tenho um recado para o Alex aqui, André, que eu vou falar. O Alex, continua fazendo o que está certo, tá? Agora
Agora que o tá André, certo. agora que o André validou, Eu tô até mais tranquilo, agora tá? acredito em você, Tô tá, até mais Alex? tranquilo. Agora pode continuar fazendo que tá Eu tomei certo. 2 stops seguidos, eu achei que não tava valendo mais. Isso é uma coisa que acontece comigo também, né? Você toma 2, 3 stops seguidos, eu sempre penso assim, rapaz, será que depois de 23 anos parou de funcionar? Não Pois é? Mas é é, impressionante, pois é. né? Quando a gente pensa no conjunto de 100, não na próxima operação, você percebe ao final de 100 que continua funcionando. Porque enquanto o humano tomar a decisão, o sentimento envolvido que faz o preço se mexer é euforia e medo, não vai mudar isso nunca, tá? É Mesmo isso. É que isso. seja algo desenvolvido que seja um robô, porque o robô, de fato, ele foi desenvolvido por um humano que tem esses sentimentos, né? Mas vamos lá. Olha só, isso aqui funcionando em Vale, tá? Então a Vale, ela ontem encostou, já no final da tarde, 16,50 na região de média móvel e subiu. Hoje, quando ela abriu aonde? Na média móvel. Qual é o melhor lugar para você apostar? Na média, né? Você aposta, por exemplo, quando você vai para Nova York em julho, você não leva bermuda e camiseta? Por quê? Porque tu aposta na média. A média de temperatura de Nova York é alta. E por que um preço vai ser diferente? Não é igual, é média. Ou seja, aonde que eu vou apostar numa operação de Vale? Na média, para que depois que vier a distorção, eu possa colher fruto. Então, a inclinação do preço da média de 200 em Vale está para cima, o preço chega na média, eu vou pensar em compra, com stop abaixo do fundo, por exemplo, porque se vier a distorção normal de uma tendência de alta, eu consiga ganhar com essa distorção. Mesma coisa acontece com preço em tendência de baixa, tá? Então, deixa eu colocar aqui só para a gente poder exemplificar e já passar para a próxima estratégia, o dólar, né? Então, veja bem, o dólar amanheceu aqui embaixo. Aonde que ele veio? Nesta região, perto da média móvel. Cara, olha que oportunidade que a gente tem de pensar numa venda do dólar. Por quê? Porque eu não quero a média, eu não saio meia hora antes de casa para chegar na reunião, porque o tempo médio é meia hora até chegar no meu trabalho? Sim, é isso. Então você aposta na média para saber o horário que você sai de casa. Com preço é a mesma coisa. A inclinação da média está para baixo? Tá. Então, cara, vamos vender dólar. Quando? Quando ele chegar perto da média móvel. Alex, é claro, né, que a gente adiciona mais uma pitada disso ou daquilo na tomada de decisão. Sim. Mas o básico que eu uso é exatamente isso. Não sei se isso é para você também. Tem uma coisa que eu falo, André, na sala, que é assim, ao mesmo tempo que fica mais barato para a gente fazer a operação mais próximo da média, e é onde a gente tem um maior nível de incerteza, porque o mercado está na média ali, então ele pode romper a média para cima, para baixo e mudar o comportamento de preço. Mas a média também vai servir como ponto de suporte e resistência. Então, eu sempre dou preferência para fazer esse tipo de operação o mais próximo da média possível. Que é aquele exemplo que você mostrou de Vale ou propriamente do dólar aí agora. Depois que o mercado já se afasta da média, é para colher fruto. Não é hora de estar entrando ali. Se você está entrando muito depois que o preço já afastou da média, você vai estar só dando mais liquidez para quem já fez a operação lá atrás, né, André? Perfeito. Agora, outra estratégia muito utilizada, tá? E eu acho que não muda muito o conceito. O que vale, o que muda é de perfil, tá? Quem tem um perfil um pouco mais arrojado, tá? E quer fazer mais operações, quer aproveitar mais oportunidades, quer operações mais curtas, eu recomendo muito a utilizar a média móvel exponencial de 50 períodos, tá? Então, deixa eu só deixar ela mais visível aqui para vocês. Primeiro eu vou colocar aqui esse período de 50 e deixar ela aqui mais visível, tá? Fechar, ok, tá? Vamos lá, o que acontece? Quando você tem uma tendência bem definida, primeiro, mais vezes o preço chega perto dessa média, ou seja, você consegue entrar e sair de operações mais vezes, tá? E quando você tem a primeira virada de mercado, você consegue ficar de fora, porque naturalmente o preço vai voltar nessa região de médias móveis, né? Então, quando você tem Vale fazendo a primeira grande onda para cima, se você não conseguiu pegar essa onda, quando o preço volta e ele acaba voltando 1, 2, 3, 5 vezes nessa região, você consegue, se não entrou quando cruzou, entrar aqui quando voltou, ou entrar, por exemplo, aqui quando voltou na média. Ou seja, lá atrás a gente teve uma oportunidade de entrar em Vale utilizando a média de 200. Aqui a gente teve pelo menos 3. E quando, né, a Vale subiu muito rapidamente nesses últimos momentos, mas quando a gente pensa em tendências mais longas, por exemplo, como que está vivendo
Aura 33, né? Você tem ainda mais toque nessas médias. Então perceba, cara, esse cara subiu 600%, tá? Olha só quantas vezes ele teve nessa média de 50 para te dar oportunidade, se você não entrou lá atrás, de entrar agora, perfeito? 1, 2, 3, 4, né? E por aí vai. São mais de 10 oportunidades do preço voltando nas médias. Ou seja, aqui para o cara que quer fazer um trade mais curto, que quer entrar e sair e tudo mais, cara, aqui ele vai encontrar com muito mais facilidade, tá? Esta entrada, porque como essa média ela fica mais perto do preço, você consegue, mesmo perdendo 1, 2, 3 oportunidades, achar uma 4, uma quinta oportunidade. Então, para quem tem o perfil mais arrojado, vai também ficar focado numa média mais curta, como, por exemplo, essa de 50 períodos. Outra coisa, quando é para cair fora do ativo, por exemplo, aqui eu teria saído quando essa média é cruzada para baixo. Como ela está mais próxima do preço, você consegue sair mais perto do topo do que utilizando a média de 200. Então, para quem tem o perfil mais arrojado, esta é uma média móvel mais indicada. Perfeito. Ficou entendido? Não, perfeito. Que aula, né? André, que aula. tem igual assim, a gente está vendo operações de tendência, tentar comprar ali mais próximo da média. Mas teria talvez uma estratégia para quem talvez está buscando a reversão, por exemplo, a gente viu comprar mais próximo da média. Mas se a gente entende que tem uma alta probabilidade do preço retornar até a média, tem algum setup que você vê que é possível da gente, por exemplo, fazer, no exemplo de Vale, talvez ele que está longe, né? Fazer vendas para primeiro sinal, obviamente, para buscar a média, tendo a média como alvo e não como ponto de suporte? Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. No gráfico de Vale, por exemplo. A gente está utilizando a tendência de alta da Vale ali como ter na média como um ponto de compra, né? Não é isso? Ela volta ali, regressa, bate na média e volta a subir. Mas, ao mesmo tempo, ela está se distanciando muito. Eu estou pensando com a cabeça aqui de quem está querendo aprender. Falar, tá, mas o preço não tem que voltar na média? Não está esticado demais? Talvez isso, né? Não está esticado demais? Então não é uma venda para voltar na média? Então, aí seria uma venda contra a tendência, tá? Exato. Eu não consegui ganhar dinheiro fazendo isso. Nem eu. Por isso eu coloquei esse exemplo. Não, mas a pergunta foi capciosa, tá, André? Porque eu também não gosto. A gente... Não, ainda bem que eu te respondi, senão eu ia... Porque senão eu podia inventar. Não, porque aí dá pra... Cara, é muito difícil achar o topo e o fundo, tá? Exato, André. Eu tô te perguntando isso justamente porque é uma pergunta que eu recebo com frequência. Ah, mas o mercado não tá esticado? E eu até coloco muita cautela nesse momento que o Ibovespa tá renovando máxima atrás de máxima. Muita gente achar que o mercado está extremamente esticado e que ele precisa voltar. Então muita gente pensa, mas não tá se afastando muito da média, então não é bom pensar em venda também para voltar na média? Então eu tenho essa cautela, eu também não gosto de fazer muito contra a tendência. E você também não, pelo jeito, né? Mas pega aqui por que eu acredito nisso, tá? Eu ainda gostaria de explicar cruzamento de média, mas qualquer coisa a gente faz uma aula a mais ou estica um pouco mais a próxima. Não, dá tempo, eu acho que dá, André. Vamos lá, gente. Dá pra fazer. Cruzamento é super importante também pra gente. Vamos lá. Como é que é o meu pensamento? E eu acho que precisa ser muito assim, tá? Então, a gente realmente comprou Vale a R$55. Por acaso eu já saí dela, tá? Então não tô mais com ela. Por um motivo que tem a ver com gerenciamento de risco, não com uma saída técnica do papel. Mas digamos que eu esteja com ela. A pergunta que vem aqui é do cara, poxa, André, eu comprei lá embaixo, estou ganhando 20%. Você não acha que já subiu demais? É muito difícil saber isso. Exato. Ou seja, pode ser que ela suba mais 50%. Eu já vi Vale subir 100% em dias, em semanas, tá? Por que você vai sair da operação, cara? É tão difícil achar a compra de Vale. Eu fiquei um ano tentando e não achei. A primeira que eu achei foi essa. Depois de um ano dela andando de lado. Então, ao invés de você cair fora porque tu acha que agora vai corrigir, o que você faz? Faz o seguinte, cara. Desses 20% que tu tá ganhando, fica, por exemplo, com 15%, tá? Ou seja, bota o teu stop um pouco abaixo da mínima dos últimos períodos. 15 tu garante que é seu. Agora, deixa 5% em jogo para quê? Para ver se você consegue transformar esse 5 em 50. E aí você dá espaço para o preço e não tem que fazer a coisa que é a coisa mais difícil do mundo, que é adivinhar aonde que está o fundo, aonde que está o topo. Isso é uma coisa realmente difícil. Ainda mais no bull market, né, André? Eu não aconselho ninguém a fazer. Exato. No mercado muito forte é mais difícil ainda. Então, eu não gosto de operar, a não ser no day trade, né? No day trade você tem algumas janelas, como, por exemplo, quando o ativo amanhece
caindo 6%, 7% por conta de um balanço, aí o preço começa a subir, você pega a contratendência, isso é uma coisa, tá? Porque Sim. quem faz o preço no início é o amador e tal. Agora, num gráfico diário, operar contra a tendência é algo realmente difícil. Eu não Pra gosto swing de trade ficar é contra a difícil, tendência bem mais difícil. para swing trade, exato. André, Tá? pergunta agora para a gente terminar esse terceiro episódio. Tem o cruzamento ainda. Então, é exatamente sobre isso. Bom. Vamos falar um pouquinho de cruzamento de média móvel, que para mim acho que é o setup que 99% das pessoas começam no day trade, por exemplo, aprendendo isso. Né? Funciona, não funciona? Se É funciona, atrasado, não é atrasado? Mas a gente vai falar isso também no próximo capítulo, também, o que, né, as pegadinhas Como ali validar, que tem de né? média móvel. Né? Vamos lá. Explica para a gente um pouquinho desse conceito, André, por favor. Legal. Basicamente, pessoal, é colocar duas médias móveis no gráfico, tá? Essa média móvel vermelha é uma média móvel exponencial de 9 períodos, tá? E essa média móvel preta, ela pode tanto ser uma média aritmética quanto exponencial. Eu gosto de utilizar as duas exponenciais. Vou até perguntar, Alex, você gosta de cruzamento de média? E se sim, como é que você utiliza? As duas exponenciais ou uma aritmética e outra exponencial? Gosto. Eu utilizo a de 9 e a de 21, ambas exponenciais também. Também, tá? Exato. Agora, você pode tentar outra formatação, né? E aí, por que isso, pessoal, é muito utilizado por quem está começando? Porque visualmente é muito fácil saber qual é que é a hora de comprar, qual é que é a hora de vender, né? Basicamente, o que a gente faz, né? Por acaso está num gráfico do Bitcoin, é um gráfico de 5 minutos. Quando a média vermelha cruza a média preta para baixo, perfeito? Como acontece aqui, você vende aquele ativo, no caso aqui o Bitcoin, perfeito? Imagina você fazendo uma venda aqui e esse negócio ficou cruzado até fechar o dia, tá? Isso aqui é a abertura Fechou do quase dia na seguinte. mínima, Então, cara, isso aqui é maravilhoso. Você olha assim e fala, cara, eu só quero operar isso, tá? Ou seja, essa estratégia, quando o preço está em tendência, é maravilhosa. O problema é que nem sempre o preço fica em tendência. Então, em momentos como esse aqui, né, que eu vou colocar aqui num retângulo, né, o preço, o que fez aqui? Nada, né? E aí, o que você teve? Você teve cruzamento de média aqui, você vendeu aqui. Aí a média aqui cruzou para cima, você zerou a tua venda no mesmo ponto e entrou comprando. Aí daqui a pouco esse troço cruzou para baixo, você saiu no mesmo preço ou perdendo dinheiro. Daqui a pouco cruzou para cima, tu comprou aonde? Nesse candle. Aí depois cruzou para baixo, tu vendeu aqui. Percebe, né? Aqui você teria tomado uma sequência de 5 stops seguidos. Ou seja, não é que não funciona. Funciona para quando o mercado está em tendência. Ou seja, dá para operar cruzamento de média? Dá, mas dá para operar quando o mercado está em tendência. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para determinado papel, ou para o índice, ou para o dólar, ou para o Bitcoin, e chegar à conclusão se aquele dia tem ou não tendência. Se não tiver, não dá para usar esse cruzamento. Uma coisa que eu vejo aí, André, no próprio exemplo do Bit, é que, por exemplo, ele deu alguns stops ali, mas uns stops menores, né? Depois, quando você faz essa venda, ele acaba trazendo um movimento muito mais expressivo, que tiraria seus stops, aí a gente fala um pouco de gerenciamento, né, que pagaria esses stops anteriores, mas na sequência também, no dia seguinte, deu de novo o mesmo setup. Você consegue replicar isso de maneira fácil, né? Você chegar ao gráfico ali no dia seguinte, você vai ver que o Bit ele cruzou a média vermelha para baixo de novo e que seria uma outra venda que andou bastante também, né? Isso no ontem, né? Aí a gente está no anteontem. Exato. Agora vamos falar um pouco de emocional, tá? Imagina o seguinte, cara, você passou... Ó, isso aqui é 10 horas da manhã, tá? Tu fez a primeira operação do dia, perdeu um pouco, tá? Aí depois, às 2 da tarde, você fez a segunda operação do dia, perdeu de novo. Aí você fez a terceira operação do dia, concordo, perdeu pouco, mas perdeu de novo. Você fez a quarta operação do dia, você perdeu de novo. Deixa eu te perguntar, será que você faria a quinta? Provavelmente não. É isso. Pois é, o meu problema com esse cruzamento é porque, ó, André, eu vou pegar todos de um ativo que tem volatilidade, como, por exemplo, o Bitcoin. Perfeito, tu vai ganhar dinheiro. Agora, você ter um emocional controlado 100% do tempo, com estratégia que acerta 20% do tempo, é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, eu posso te dizer que com ativo volátil, isso aqui funciona... O problema é ficar escolhendo o trade, né, André? Lá embaixo. Então,
escolher trade, exato. esse vai, esse não vai, Eu só esse vou vai. comentar uma coisa, né? Você sabe que a gente tem as automações nossas e a gente automatiza várias coisas, né? Não estou falando especificamente de média móvel, mas a gente tem automação que acerta 30% das vezes, tem um payoff muito bom, dá dinheiro. O trader, pessoa física que contrata, ele quer operar, o emocional dele é tão forte, nem está operando na mão. Ele começa a acompanhar o robô e quer desligar porque está perdendo muito. Entendeu? Imagina, se está automatizado, ele já faz isso, imagina isso na mão, ele olhando a tela o tempo todo, né? Não vai aguentar. É isso. Resumindo, talvez o problema não seja o cruzamento de média, e sim você ter uma estratégia com payoff alto, mas com índice de acerto muito baixo, e isso acaba minando o teu emocional. Agora, uma coisa que eu tenho certeza absoluta que é fenomenal para isso aqui é em prazos maiores. Por quê? Porque por mais que a gente viva momentos de mercados laterais e tal, o Ibovespa é para cima, né? Então, e a maioria dos ativos que compõem o Ibovespa também. Então vamos lá, vamos olhar um gráfico. André, vamos fazer o seguinte: isso que está falando agora é para o próximo capítulo. Então tudo bem, vamos lá. Né, que a gente vai falar sobre os cuidados e tal, e como funciona e tal, aí a gente vai no próximo. Boa. Certo? Fechado. É isso aí. Então é isso? A gente entrou um pouquinho de gerenciamento, né? A gente fala dos cuidados a gente também. fala também. É isso aí. Isso é bom. Então, até o Fechado, próximo combinado. episódio. Tá certo. Ficou ótimo. Até o próximo capítulo, pessoal.